Obrigada, Lili. Que coisa boa estar aqui com vocês. Muito boa noite a todos. Meu nome é Mara Sheila, eu tenho 46 anos, eu sou médica de formação pediatra e empreendedora há 7 anos. Eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, exatamente como a Lili falou. Eu tenho duas filhas, uma de 16 anos, que está indo morar fora, e a outra de 11 anos. E lá, há 7 anos atrás, quando eu comecei a pensar em fazer outra coisa sem ser a medicina, foi porque eu estava dando 3 plantões noturnos além da jornada diária. Eu acredito que tenha muita mãe aí e muita gente que trabalha, e quando a gente trabalha o máximo, né, a gente acaba falhando em alguma parte. E a gente nunca falha no lado profissional. O lado profissional, top de linha, mas a gente vai falhar no lado pessoal. Então, uma vez a minha filha virou para mim e falou: Mamãe, mas mais uma noite você não vai dormir em casa? Mais uma vez você não vai me assistir na escolinha? Então, isso eu comecei a abrir a minha mente de que eu precisava fazer alguma coisa que não dependesse obrigatoriamente de eu estar longe delas. Foi quando eu conheci o modelo de venda diretas. Eu comecei a trabalhar e hoje eu já consigo dar somente um plantão noturno, então a minha vida melhorou muito, eu já não tenho mais todos os dias de trabalho, eu já consigo ter dias off, eu já consigo ter finais de semana, então as coisas vão mudando e com certeza o meu tempo de qualidade com as minhas filhas e com a minha família é outro completamente diferente. Mas hoje eu vim apresentar como médica os nossos produtos da nossa empresa, da empresa que orgulhosamente a gente está dando o pontapé inicial. É uma empresa muito jovem ainda no mercado, mas ela tem uma bagagem muito grande por trás dela. O nome da nossa empresa é Hive. Hive, ela significa colmeia, né? E como uma boa colmeia, a gente trabalha junto em prol de um objetivo muito grande, que é o bem-estar de toda a colmeia. E como eu vou falando, eu estava falando que é uma empresa muito jovem, mas ela vem com um background muito grande de duas grandes potências. O primeiro é o Black. Quem é o Black? A o Black é um grupo de profissionais que são reconhecidos mundialmente como super treinadores, treinadores de forças de venda, treinadores de pessoas que querem melhorar de vida e que juntos já venderam mais de 5 bilhões nos anos que eles têm de existência. Então, não adianta ser só a força de venda se você não tiver uma direção. Então, a Eu Black, ela se juntou para treinarmos e capacitarmos todas as pessoas que, por acaso, vierem trabalhar conosco. E com isso, a gente precisava de alguma empresa que fizesse sentido com tudo que a gente pensava de ser o melhor para a nossa vida. E com isso, ela se associou à Beyang. Quem é a Beyang? A Beyang é a maior empresa nativa digital de cosméticos do Brasil. Ela conta com mais de 2,4 milhões de clientes. Então, isso faz com que a gente tenha um potencial de alavancagem muito grande, porque a Beyang, além de toda a tecnologia, de toda a estrutura para formular os nossos produtos, eles queriam expandir os negócios e não ficar só em dermocosméticos. E como nós, da Black, já éramos experts em nutricosméticos, houve o casamento perfeito. E quando isso aconteceu, para esse investimento todo ocorrer, a XP Investimento, ela tem um fundo bem específico para investimento em determinadas empresas que eles acham que vão explodir no mundo. Então, eles investiram mais de 150 milhões nessa fusão da Eu Black com a Beyang, e que isso proporcionou o nascimento da Hive. E o que, que a gente vai tratar? A gente vai tratar da saúde de uma forma 360 graus. Agora eu vou falar um pouquinho como médica. A gente envelhece não só com os anos que passam o tempo, né? A gente não envelhece porque a gente faz aniversário e a gente conta anos. A gente envelhece por conta de 3 motivos. O primeiro é a oxidação das nossas células. A oxidação nada mais é do que o efeito danoso do oxigênio nas nossas células. Todo mundo já viu um prego que enferruja. Aquele ferrugem, ele é por conta da oxidação.
E como a gente não vive sem oxigênio, o tempo inteiro, desde a nossa criação, a gente já vem envelhecendo. Mas essa liberação dos radicais livres, a gente consegue melhorar. O segundo processo é o processo de inflamação. Não é aquela inflamação da infecção que a gente tem, associa muito à entrada de bactéria, entrada de vírus. Não, é a própria degradação das células, é a luta do bem e do mal entre as nossas fontes agressoras e as nossas fontes de defesa. E o terceiro é a glicação. A glicação nada mais é do que tudo que a gente come, todos os carboidratos que a gente ingere, a gente transforma ele em glicose, que é o nosso açúcar do sangue. E aí isso vai caramelizando o nosso DNA, fazendo com que a gente tenha processos piores de formação das proteínas do corpo. E isso vai levando cada vez mais a piora e degradação do corpo. Agora, o que a gente tem na nossa vida atual? Na nossa vida atual, a gente conhece alguém que sofre de ansiedade, de estresse, que já acorda cansado, ou que não consegue dormir, fica rodando de um lado para o outro da cama, que tem muita coisa na cabeça, então não consegue relaxar. E aí, com isso, ele come mal, acaba que a gente desconta as nossas frustrações do dia a dia na nossa comida, então a gente se permite comer de uma maneira não tão legal, mais agressiva, então acaba sofrendo de sobrepeso e obesidade. E não só a gente pensando também na nossa qualidade de olhar para o espelho e se gostar. Será que isso melhora a nossa qualidade de vida? Então, as rugas, as linhas finas, a celulite, que é a inflamação do tecido subcutâneo, desse tecido que fica embaixo da pele, isso tudo leva a uma baixa autoestima do nosso corpo, da nossa pessoa, né? E com isso, a gente acaba piorando o nosso sistema de saúde, levando também a uma baixa imunidade, porque quanto mais coisas embaladas e processadas a gente come, a gente não tem mais a mesma alimentação que a gente tinha antigamente. Então, nós estamos cada vez mais propensos às doenças. Agora, quando você vai trabalhar, quando você volta, a perna inchada, porque não fez o exercício físico adequado, então, com isso, a sua saúde vai ficando cada vez pior e vai levando a várias doenças. Então, a proposta da raiva é a gente vir com olhando para cada pontinho desse e melhorando da melhor maneira possível. Então, quais são os pontos principais que nós vamos trabalhar agora no início? Primeiro, é a saúde de forma integral. A parte de exercício físico, como é que você está se exercitando? A sua nutrição está sendo adequada? Será que a gente consegue melhorar essa nutrição? A sua aparência, você está olhando no espelho e está gostando do que você está vendo? Como é que está o seu sono? Você consegue ter uma noite tranquila? Você consegue desacelerar para ser mais produtivo no dia seguinte? E a sua cabeça? Como que anda os seus pensamentos? Você consegue desligar quando precisa e ligar quando precisa? Então, a raiva ela veio para poder organizar e ajudar a você a organizar, porque lógico que não tem mágica, não tem produto milagroso, quem dera que a gente tivesse uma varinha de condão, mas isso a gente ainda não tem. Então, a gente trouxe produtos que vão ajudar a gente ter melhores escolhas. E aí, eu, como médica, não podia botar toda a minha formação de 20 anos de formada em uma empresa que eu não tivesse segurança. E aqui eu tenho alguns selos que me dizem o quanto essa empresa ela veio com segurança para a gente poder usar. Ela tem produtos de extrema qualidade. A fórmula é limpa e pura. O que significa isso? A gente não tem adoçantes artificiais, não tem glúten, não tem lactose, não tem alguns produtos que vão fazer mal. As doses são extremamente estudadas, porque elas têm esse selinho que são formulados por doutores, tá? E 100% natural. Então, com isso, eu consegui trazer esses produtos junto com a minha medicina e ter segurança para tratar. Então, a primeira linha que a gente vai usar é a linha Lose It. A linha Lose It, ela veio para a gente ajudar no processo de controle de peso. Então, ela vai ter todos esses produtos, toda essa fórmula aqui,
que ela vai garantir com que a gente tenha diminuição do inchaço, porque ela tem um aumento da diurese, então a gente vai fazer mais xixi, eliminando todo aquele líquido que não precisa estar no corpo. Ele vai ter produtos como a laranja-moro, vinagre de maçã, o matcha, que vai fazer com que a gente aumente o metabolismo, então as nossas células vão produzir mais energia, com isso elas vão ter um gasto maior, então a gente vai poder compensar toda aquela nossa comida que a gente comeu em excesso, então a gente vai ter um maior gasto energético, e com isso, como ela produz muito mais energia, a gente vai ter mais energia para poder agir. Então, ela vai te dar mais foco, concentração, e uma das coisas mais importantes desse produto, e que quase ninguém fala, é uma substância chamada cranberry. O cranberry, ele é muito usado para as mulheres que têm propensão em infecção urinária. Mara, então quer dizer que eu vou tomar esse chá e nunca mais vou ter infecção urinária? Não, mas ele vai ajudar a você ter uma melhor circulação ali no seu rim e vai fazer com que você não seja mais tão propenso a fazer infecção urinária. Tá? Aqui a gente tem a medida de consumo, que é um scoopzinho em água gelada, mas você também pode fazer em água normal e também pode fazer em água quente. Muita gente está usando ela como pré-treino por conta dessa energia que ele fornece. Tá? Então, aqui é um resuminho do nosso Lose It. Ele vai contribuir com o processo de emagrecimento, principalmente naquela gordura que todo mundo mais precisa, que é na gordura da circunferência abdominal, tá? Então, aquela gordurinha ali do abdômen que não sai nem por um decreto, ele vai ajudar você a diminuir. Ele acelera o metabolismo, aumenta a queima calórica, ele tem esse efeito diurético, então ele vai ajudar você a eliminar todo aquele excesso de líquido. Ele tem uma atividade anti-inflamatória e antioxidante. E como ele gera muito mais energia, a gente aumenta o foco, a concentração e seu estado de alerta. Fora que tem um gosto maravilhoso que todo mundo está apaixonado. A segunda linha que a gente vai falar é a linha Nimbus. Essa linha, ela veio para a gente acalmar e desacelerar, né? Para a gente poder ter uma noite melhor de sono, a gente poder ter um pensamento mais calmo durante a noite. Ele ainda não veio sozinho, daqui a pouco a gente vai ter um aplicativo associado à linha Nimbus, que eu vou falar daqui a pouco, mas o principal desse produto são os nossos ingredientes, e principalmente a melatonina. A melatonina, ela é o hormônio do sono. Então, toda vez que você entra num sono mais profundo, que a gente chama do sono REM, acho que bastante gente já ouviu falar, né? Aquele sono que você realmente descansa, é onde esse hormônio ele é produzido. Então, se você tem uma vida muito agitada, se você está constantemente no celular, a luz azul do celular, ela impede que a gente produza a melatonina adequadamente. Se a gente está cansado e acelerado, o nosso corpo não vai produzir a melatonina. Então, o que, que a gente tem aqui dentro? A gente tem a dosagem ideal da melatonina. Mas toda vez que eu dou qualquer coisa que o nosso organismo produz, o nosso corpo ele tende a ficar mais descansado. Então, se você está me oferecendo uma coisa, eu paro de produzir. Agora, olha que legal que a Hive fez. Ela lançou, junto com a melatonina, o L-triptofano. O L-triptofano, ele é um precursor da melatonina. Então, dentro desse potinho, ele tem o nosso estimulador do sono, mas ele também tem um estimulante que faz com que o seu corpo produza a melatonina. E associado a isso, ele também tem o zinco e o magnésio que fazem com que a ação da melatonina ela seja potencializada. A taurina, ela normalmente a gente vê a taurina nos energéticos, mas ela só tem valor de acelerar o metabolismo quando ela é associada à cafeína. Como aqui ela está associada ao triptofano, ela tem ao contrário, ela vai relaxar o nosso corpo.
O extrato de cacau, ele é um excelente antioxidante, então ele também vai melhorar o nosso processo de envelhecimento. E a gente, na medicina, a gente costuma dizer que a quantidade de melatonina presente no nosso corpo, ela é proporcional ao nosso envelhecimento. Então, se a gente tem muita melatonina, quando a gente é pequenininho, quando a gente tem ali o nenenzinho ele vai dormir muito mais, né? Agora, o idoso, ele já não dorme tanto mais, ele acorda mais cedo. Por quê? Porque a quantidade de melatonina que ele tem no corpo não é tão adequada. Então, cada embalagem, ela tem 30 dias, 30 doses, né? São 30 dias de consumo. A gente dentro, ela pode ser usada com leite e com água, tá? De preferência leite frio, para ela ter um sabor melhor. E é de cacau, não é achocolatado. Por mais que ele pareça um chocolatezinho quente, né, a gente tem que lembrar que a Raiva ela é muito preocupada com toda a questão de qualidade. Então, a gente não é adoçado esse produto, ele é de cacau. E o que que a gente tem aqui dos benefícios do Moon Milk? A gente tem a regulação dos hormônios, equilibra o humor, ela vai melhorar a memória, porque quando você tem uma boa noite de sono, você, consequentemente, o dia seguinte você está muito melhor. Vai combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce, e vai também desacelerar de uma forma bem agradável, tá? Agora a gente vai passar para a parte dos colágenos, na nossa parte da pele, onde a gente vai ter a melhora na nossa saúde, da nossa autoestima, melhorando a saúde pela autoestima. Então, todo mundo já viu que depois dos 40 anos, as coisas começam a ficar mais murchinhas, né? Por que que os 40 anos são importantes? Porque a gente tem uma balança. Lembra que eu falei? A gente tem substâncias protetoras e substâncias danosas. Com 40 anos, essa balança ela fica desfavorável. Então, as nossas substâncias reparadoras, elas diminuem muito e as nossas substâncias danosas acabam ganhando. Então, com 40 anos, essa balança despenca, e com 60 anos, eu costumo brincar que a gente fica crocante, né? Dói em tudo quanto é lugar. Então, é isso que essa linha Reskin, ela veio para dar uma melhorada. Então, para a gente ter uma ideia do que é a nossa pele, imagina uma lona de circo, onde as estacas, elas são esse colágeno. O colágeno nada mais é do que a nossa proteína mais abundante do corpo. E esse colágeno verisol, ele é intimamente ligado à pele. Então, as estacas que cobrem a lona são o verisol. Agora, o ácido hialurônico, você imagina um cimento preenchendo essas estacas. A nossa lona não vai ficar muito mais esticadinha se ela não consegue abaixar? É isso que o ácido hialurônico faz. Ele preenche esses espaços do tecido subcutâneo e puxa água. Então, a gente vai ter uma pele muito mais hidratada e muito mais esticada, tá? Então, não é só a melhora do físico, você não vai ter só a melhora da sua aparência. O retinol, ele é ótimo como um protetor solar. Ele funciona como um protetor solar. Não é que você não vai precisar passar mais o protetor, mas ele ajuda, principalmente para quem tem melasma, tá? O zinco está aqui de novo, né? Porque o zinco é um grande anti-inflamatório, e a gente tem a vitamina C e a vitamina E. A biotina, ela é para os fâneros, ela é mais para a unha e para o cabelo. Então, ela também acelera o nosso metabolismo. Então, se a gente tem a pele hidratada, que é da onde sai o fio de cabelo, o bulbo, e sem aqui na cutícula, no leito ungueal, aonde sai a sua unha bem nutrido, esses dois também vão melhorar muito. E a gente ainda conta com MSM, que é um excelente anti-inflamatório e que vai diminuir aquele processo de inflamação da pele que eu expliquei lá no início de envelhecimento. A gente também tem 30 doses desse produto. O gosto é maravilhoso de Pink Lemonade. Ele é até mais docinho por conta das frutas que tem dentro dele. Então, se você achar que ele é um pouquinho mais doce, dá uma diluída. Eu adoro fazer ele bem diluidinho, que a gente fica bebendo ele quase um tempão, porque ele é uma delícia. Então, ele vai melhorar a firmeza da pele, a hidratação, ele vai rejuvenescer, porque ele vai diminuir as rugas e as linhas finas, né? Vai melhorar a sua aparência, vai estimular a sua síntese natural do colágeno,
vai diminuir a infecção cutânea e, como a gente tem os anti-inflamatórios e os antioxidantes, a gente vai diminuir também a ação dos radicais livres no nosso corpo. Esse segundo colágeno é um colágeno com prebiótico. O que é o prebiótico? A gente sempre ouve falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque é um lugar onde a gente absorve os nossos nutrientes. Então, não adianta eu ter uma alimentação super maravilhosa se eu não tenho capacidade para absorver esses nutrientes. Então, o que eu preciso para o meu intestino funcionar? Eu preciso que bactérias estejam ali presentes, nossas bactérias boas, as nossas bactérias de defesa, elas estejam preparadas para quê? Para liberarem substâncias que ajudam na nossa absorção. Essas bactérias, elas são chamadas de probióticos. Mas então, o que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos são os alimentos que a gente dá para as nossas bactérias boas se crescerem populacionalmente, tá? E aqui, o principal deles é o FOS. A gente vai ter também as fibras alimentares, que vão fazer com que a gente tenha um bolo fecal mais organizado. Logicamente, a gente vai puxar mais água, a gente vai ter melhora na evacuação, melhora na frequência e na qualidade dessa evacuação. E associado a isso, a gente ainda ganhou o Verisol para poder melhorar também a nossa estrutura da pele. Tá? E associado a isso, a gente tem as vitaminas do complexo B e a vitamina C, que é um potente antioxidante. Então, aqui, só para a gente lembrar qual é. Ah, isso, pulou. Para a gente só lembrar aqui quais são os benefícios, ele vai melhorar a firmeza da pele por conta do Verisol. A gente vai ter um efeito rejuvenescedor, ele vai melhorar a absorção dos nutrientes, vai reforçar as nossas defesas, porque eles são a comidinha das nossas bactérias boas, e vai proteger também contra os radicais livres. Tá? Esse último nosso produto, por enquanto, nós temos 5 na nossa linha, é o Morning Shot antioxidante. O principal produto dele é o resveratrol. Todo mundo aqui já ouviu falar que o cardiologista manda a gente tomar um cálice de vinho toda noite para poder melhorar o nosso cardiovascular. Mas o que acontece junto com esse cálicezinho de vinho? A gente não tem a quantidade grande dessa substância chamada resveratrol e a gente tem o álcool e todos os malefícios que o álcool traz para a gente. Ai, Mari, então aonde eu consigo esse resveratrol? Na casca das frutas roxas. Então, só para a gente ter uma ideia, 130 miligramas, que é a dose que a gente precisa diariamente, ela está em 5 quilos de uva roxa. Então, imagina você ter que tomar 5 quilos de uva roxa todo dia. Então, não dá, né? Associado à vitamina C, que é um antioxidante, a astaxantina, ela tem 6.000 vezes mais poder do que a vitamina C, tá? De antioxidante. O licopeno, que é um excelente anti-inflamatório. Para os meninos, ele é excelente na prevenção e na melhora do câncer de próstata, tá? E a selênio-metionina, que também é um antioxidante. O resveratrol, ele vai melhorar a nível de DNA. Então, lá na nossa expressão dos nossos genes, ele vai melhorar o funcionamento. É como se ele retardasse o envelhecimento e ainda consertasse aonde a gente tem algum errinho por conta do nosso envelhecimento. Tá? Agora, sugestão aqui de uso, né? Ele também tem 30 doses na nossa caixinha. A gente vai oferecer a máxima proteção contra o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É aquele quando a gente respira, o oxigênio age nas nossas células, oxidando as nossas células. Essa é a função do resveratrol. Ele vai retardar e vai, às vezes, retroceder esse processo de oxidação. Ele vai preservar as funções e as atividades do organismo, tem um superpoder anti-inflamatório, ele vai ajudar também a síntese do colágeno. Por quê? Porque a gente está diminuindo a oxidação e vai dar uma melhora na nossa imunidade, tá? E agora a gente vai ter o lançamento em agosto de uma linha que está todo mundo apaixonado já. A gente já sabe que está chegando, que a nossa linha Bootcamp é a linha para treino, é para quem
está treinando, para quem gosta de alta performance, para quem precisa de massa magra. Acho que todo mundo precisa aumentar a massa magra para poder viver melhor e ter um envelhecimento saudável. Esses dias eu estava escutando que a gente sempre faz poupança, né? Não poupança, poupança, mas a gente guarda dinheiro ou investe dinheiro. Mas o que adianta a gente vai investir milhões para ter uma longevidade se a gente não vai poder aproveitar? E como que é o melhor investimento para a gente poder aproveitar o nosso investimento financeiro? É o investimento na nossa massa magra. Então, se a gente tem músculo para segurar até os 90, 100 anos, esse vai ser o melhor investimento que a gente vai ter para a nossa qualidade de vida. E agora eu vou falar um pouquinho de como a gente consegue todos os benefícios dentro da Hive. Então, você que está aqui como convidado, você foi convidado por um especialista ou um afiliado da Hive que trabalha com a marca e faz com que isso a gente ganhe dinheiro. Mas você, como um cliente fidelidade, porque você não é bobo, você gosta também de ganhar presente, a gente vai ter várias coisas especiais para quem se torna um cliente fidelidade. O primeiro é o nosso programa de benefícios. Por quê? Você se tornando um cliente fidelidade no site da pessoa que te convidou para assistir essa live, você vai pagar o mesmo preço de afiliado. Então, você vai pagar a mesma coisa que a pessoa compra, mas não se preocupa, porque o lucro, a Hive vai passar para ela. Tá? Você vai ter a facilidade de receber seus produtos em casa. A gente vai ter um programa de pontos, que são os Hive Points, e com isso a gente vai poder trocar por vários benefícios. Todo mundo já tem aqui vários programas de fidelidade, mas imagina você comprar saúde e ganhar saúde. Então, essa é a finalidade do nosso programa de fidelidade. Fora que a gente vai ter várias promoções exclusivas. Esse mês a gente tem do Reiskin Smart Active. Eu vou mostrar daqui a pouquinho qual ele é. A gente está com uma super promoção para quem é fidelidade, que a gente compra 2 produtos e ganha o terceiro. Então, assim, gente, já tem um desconto maravilhoso e esse desconto só é exclusivo para quem é cliente fidelidade. E a gente vai ter vários brindes que, como a Hive veio para revolucionar, a gente já viu a qualidade da embalagem, a qualidade da entrega. Então, eu tenho certeza que esses brindes vão vir de maneira muito especial. Então, se você se identificou com algum desses produtos e você acha que também pode trabalhar com essa marca, procura a pessoa que te enviou esse link, que ela vai com certeza ter todo o prazer do mundo de te explicar como você também pode se tornar um afiliado ou um especialista da nossa marca. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer um tour rapidinho. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. A gente vai fazer agora um tour no nossa página por onde vocês vão entrar para comprar e terem todos os benefícios do nosso produto. Tá aparecendo, Lili? Tá? Então, aqui, essa é a nossa página. A nossa página é loja.beehiveglobal / o nome do afiliado. Então, o nome da pessoa com que te mandou o link. Tá? Primeira coisa que você vai fazer quando entrar, vai vir aqui no canto direito, em cima, tem um bonequinho que é o seu login. Então, a gente vai clicar aqui. Você ainda não tem uma conta. Depois que você fizer a sua conta, você já entra direto com o seu e-mail, que vai ser muito mais rápido. Mas que também você criar uma conta não vai ter nada de tão difícil. Então, a gente vem aqui em não tenho uma conta, vou criar a minha conta. Eu vou digitar um e-mail, que eu vou receber as comunicações da Hive, o meu nome, o meu CPF, e aqui embaixo a gente vai ter o nome do afiliado Hive que te convidou. Então, aqui está Anderson, que é o meu marido, que a gente trabalha em conjunto. Então, ele é o ID oficial. Eu trabalho como segundo ID. Tá? Então, a Amy Drummond é Anderson e Mara Drummond, e ele é que é o titular. Tá? Depois que você criou a sua conta, você vai acessar a nossa página e aqui, nesse cantinho superior esquerdo, vai ter o nome do afiliado, que é a pessoa que te convidou. O nome da loja dele. A nossa é a M. Drummond. Então, vamos entrar aqui agora.
Vamos ver aqui o Reskin. Então, o Reskin, a gente tem em qualquer produto, né? Que é a nossa linha de tratamento de pele. Então, aqui, a gente tem um vídeo da linha e depois, baixando, a gente tem os produtos, tá? Vamos falar aqui especificamente do Smart Collagen, que é o nosso produto do mês. Então, eu venho aqui em conhecer, eu já tenho de cara os dois preços, então o preço cheio, que é o preço do cliente comum, e eu tenho o preço do cliente fidelidade. Aqui embaixo eu tenho as formulações, eu tenho os benefícios. Então, ai, Mara, não consegui entender tudo o que você falou. Não tem problema. A gente tem um resuminho aqui das coisas que aconteceram. Tem todos as substâncias, os resultados cientificamente comprovados, o modo de preparo, a composição dos produtos. E eu queria tanto ver quais são esses artigos. A gente tem aqui, ó. Então, aqui eu tenho todos os artigos científicos já separadinhos para a gente poder aprender, tá? Então, eu recomendo que cada um de vocês entre em todos os produtos, para assistam os vídeos, que estão lindos, e se interajam mais profundamente de cada produto. Então, aqui a gente tem o nosso produto do mês, que é o Reskin, e a promoção para quem é cliente fidelidade, agora do mês de julho de 2023, a gente compra 2 produtos e ganha um produto grátis na sua casa e ainda acumula os Hive Points. Deixa eu parar aqui agora